A Cacau Show nasceu em 1988, bem no meio da hiperinflação brasileira. A Microsoft foi fundada durante a crise do petróleo dos anos 70. A Disney sobreviveu à Grande Depressão. A Samsung começou em um país devastado pela guerra. E muitas das maiores empresas do mundo nasceram justamente quando a economia parecia um desastre. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Será que o problema é sempre o país ou existe algo que ninguém tem coragem de admitir? Toda eleição é igual. Se o meu candidato ganhar, agora o Brasil vai para frente. Se o outro ganhar, meu Deus, acabou. Desastre total. Passam 4 anos, troca o presidente e sabe o que acontece? Empresas continuam abrindo, empresas continuam quebrando, pessoas continuam ficando milionárias e pessoas continuam perdendo tudo. Você realmente acredita que será a mudança de um presidente que vai definir quem vence? Ou será que a política não é só uma muleta perfeita? Você com certeza deve lembrar, na eleição de 2022, o Luciano Hang, lá, o velho da Havan, falou que não ia mais investir no Brasil se o Lula fosse eleito. Um monte de gente comentou, um monte de gente comemorou, um monte de gente ficou desesperada. A eleição acabou, o Lula ganhou e o que aconteceu? A Havan continuou crescendo, novas lojas foram abertas e ele continuou fazendo dinheiro. Agora pensa comigo, isso quer dizer que ele mudou a opinião política? Claro que não. Quer dizer que empreendedor vive de realidade, porque realidade é diferente de Twitter. A realidade tem fornecedor, tem funcionário, tem aluguel, tem folha de pagamento, tem cliente. É óbvio que todo mundo pode ter opinião, mas a empresa não vive de opinião, a empresa vive de execução. E não foi só a Havan, os bancos em que alguns executivos, uma parte da elite financeira, apoiaram o Lula, continuam batendo recordes de lucro. Empresas continuaram sendo criadas, outras fecharam. Durante o governo de direita, durante o governo de esquerda, com e sem hiperinflação. Sabe por quê? Porque o dinheiro não para. Ele muda de mão, mas parar o dinheiro nunca para. O dinheiro é uma vadia que nunca dorme. Eu vejo um pensamento muito comum aqui no Brasil. As pessoas olham para os Estados Unidos e pensam, cara, nos Estados Unidos é molezinho empreender. E não é. Lá, cerca de 20% das empresas fecham ainda no primeiro ano. No Brasil, essa conta fica entre 20% e 25%. Quase metade das empresas americanas nem conseguem completar 5 anos de existência. Mais de 60% encerram as atividades antes de completar 10 anos. Nos Estados Unidos, o país que muita gente considera o paraíso do empreendedorismo. Então talvez o problema seja outro. A realidade é única. Empreender é difícil em qualquer lugar do planeta. E sabe por que eu estou falando isso? Porque existe um pensamento mentiroso que destrói mais sonhos do que qualquer governo. A mentira de que você só vai começar quando o cenário melhorar, quando baixar o imposto, quando os juros caírem, quando entrar o presidente certo, quando a economia reagir. Só existe um problema. Esse dia não vai chegar nunca. Porque sempre vai existir uma eleição, sempre vai existir uma crise, sempre vai existir uma notícia dizendo que agora é o pior momento da história. Enquanto você está esperando, alguém está começando, alguém está realizando. E um detalhe importante, eu não estou dizendo que política não importa. Importa e importa muito. Imposto pesa, burocracia pesa, juros pesa, segurança jurídica pesa. Tudo isso tem influência, só que existe uma diferença enorme entre influência e responsabilidade. Porque duas empresas podem estar na mesma cidade, pagando praticamente os mesmos impostos, ter o mesmo presidente, enfrentar a mesma economia e mesmo assim, uma cresce, a outra vai quebrar. Por quê? Porque existe uma parte do resultado que depende daquilo que ninguém gosta de ouvir. Gestão, planejamento, fluxo de caixa, vendas, marketing, atendimento, liderança, capacidade de adaptação. E nada disso é política. Mas tudo isso aparece no final do mês quando você está no vermelho. Tem uma frase famosa que eu gosto muito, que inclusive dá nome ao disco do Charlie Brown Jr. e serve para os negócios e para a vida. Camisa 10 joga bola até na chuva. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode reclamar das dificuldades
ou entender as regras e jogar com o que você tem. Se você for esperar o tempo perfeito, com temperatura 25 graus, você nunca vai começar. Quem aprende a jogar vai encontrando oportunidades até no momento mais difícil. A maior vitória de qualquer político é te convencer que o seu futuro depende dele. Porque se você acreditar nisso, você vai entregar a direção da sua vida para alguém que nem sabe que você existe. Enquanto isso, tem gente estudando, aprendendo a vender, melhorando a gestão, entendendo o cliente, errando, acertando e crescendo no mesmo país, no mesmo governo e na mesma economia. Então, vote com responsabilidade, fiscalize, critique, defenda as suas ideias. Isso faz parte da democracia. Mas nunca entregue ao governo uma responsabilidade que é sua, porque presidente passa, partido muda, crises acabam, mas uma empresa continua dependendo das mesmas coisas: conhecimento, disciplina, capacidade de adaptação e principalmente execução. No fim das contas, o governo pode até mudar as regras do jogo, mas ninguém pode jogar a partida no seu lugar.